Agora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Deus Santo, a tua palavra é santa, é bendita e eficaz. Aplica em nossas vidas e nossos corações e nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo gostava muito dessa igreja, e ele começa escrevendo, ele fala que Paulo e os obreiros que ele tinha, que acompanhava ele, Paulo, Silvano e Timóteo, né? Ele saúda a igreja tessalônica e ensina bastante a igreja tessalonicense sobre algumas doutrinas básicas. Mas a doutrina fundamental, de tanto em 1 Tessalonicenses como em 2 Tessalonicenses, está firmada na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja. Paulo fala da igreja, 1 Tessalonicenses, a igreja que recebeu a palavra diante de tribulação, mas se converteram, se tornaram uma igreja atuante, era testemunho para todo mundo da época, uma igreja atuante. Mas chega no capítulo 4, Paulo vai falar exatamente sobre a volta do Senhor. E nesse capítulo 2, 2 Tessalonicenses, Paulo fala sobre a vinda do Senhor e o perigo que antecede a vinda do Senhor. E esse perigo é que nós estamos vivendo hoje, irmãos, que é a apostasia religiosa. E eu quero falar nessa noite, com a permissão de Deus e com a ajuda de Deus, sobre a apostasia, que é apartar-se da união e da verdadeira fé em Cristo. O ímpio não apostata, porque ele já é um apóstolo por natureza. Mas o cristão, irmãos, muitas vezes, por ouvir algumas coisas, que Paulo deixa bem claro aqui, ó, que ele diz assim no verso 2, não vos vais facilmente o vosso entendimento, nem perturbeis por espírito, com palavra, que por epístola, como se nós no dia do Senhor estivesse perto. E fala assim, ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, antes que venha a apostasia. E é interessante, irmãos, que os cristãos, cada dia que passa, mais e mais vão se afastando daquela fé genuína, daquela fé verdadeira, daquele sentimento de amor, de adoração, de louvor devido a Cristo. O que nós devemos a Cristo, o nosso tributo a Cristo, é a adoração, é o verdadeiro louvor, é a nossa vida com Deus. Então eu quero falar exatamente sobre a questão de nós nos afastarmos dessa união verdadeira com Cristo e darmos lugar, deixarmos o nosso ouvido seduzir nossa consciência e sermos seduzidos por palavras. Não, está certo, é assim mesmo, não tem problema, está tudo bem. Não está não, irmãos. A vida cristã, ela tem que ser regada com jejum, com oração, com leitura da palavra. Então, nós vamos ver aqui exatamente, Paulo falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Muitas pessoas, irmãos, não creem no arrebatamento da igreja e não gostam desse assunto.
Porque a pessoa que não tem intimidade com Deus, a pessoa que não tem uma vida com Deus, quando fala em arrebatamento, que Jesus vem buscar a igreja, a pessoa tem medo. Jesus vai vir, eu vou ficar. Irmãos, nós temos que estar preparados, porque não sabemos o dia nem a hora. Sabemos que Jesus vai voltar. Então Paulo fala exatamente sobre isso. A vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. E quando a gente olha isso aqui, irmãos, as pessoas, Paulo diz aqui, veja bem, olha, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Qual é o entendimento que você tem da vinda do Senhor? Será que você aprendeu que Jesus vai vir arrebatar a igreja? Todo olho verá. Quero que você preste atenção numa coisa. Existem 4 escolas teológicas e cada uma puxa para o seu lado. E eu sempre falo, irmãos, nós não podemos determinar como Deus vai fazer. Sabemos pela palavra de Deus, temos argumentos para dizer o seguinte, que a vinda do Senhor Jesus Cristo será em 2 fases. A primeira virá como ladrão de noite, arrebatar a igreja secretamente. Somente os salvos sentirão e ouvirão a trombeta de Deus, os anjos tocando a trombeta. Jesus virá nos ares arrebatar a igreja, somente os salvos, porque Jesus falou sobre isso. Deus já está na cama, um vai, outro fica. Deus já está trabalhando, um vai, outro fica. Primeira fase, Jesus vai vir arrebatar a igreja secretamente. Na segunda fase, agora quando todo olho verá, Jesus vai voltar com a igreja glorificada, a igreja foi arrebatada. Jesus vai voltar agora com a igreja no corpo glorificado para implantar o milênio na terra. Primeira fase, Jesus arrebata a igreja secretamente. Depois de 7 anos da grande tribulação aqui no mundo, Jesus volta com a igreja para implantar o milênio depois do julgamento do trono branco. Então Paulo fala assim, ó, vocês cuidado para se mover da fé. Por que Paulo avisa sobre isso, irmãos? Você sabe que quando Pedro escreve sua segunda carta e fala sobre isso, fala assim, ó, mas muitos dizem, e já passou o tempo, muitos falaram, mas não vos enganei, um dia para com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não deixe se iludir, porque, já ouvi isso aí, que Jesus ia voltar em 2000, não voltou. Jesus não marcou o dia nem o ano, só falou que ele viria buscar a sua igreja, somente isso. Jesus não marcou dia e ano não. Os homens já marcaram várias vezes, já marcaram no século XIX, marcaram no século XX, marcaram no ano 2000, marcaram em 2014 e não aconteceu nada. Agora que Jesus vai vir buscar a igreja, vai vir. Então não mova-se facilmente da sua vida religiosa. Por que Paulo fala sobre isso, irmãos? Por causa do versículo 3. Olha que Paulo fala que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Essa profecia, na escatologia, ela é usada para falar do anticristo depois do arrebatamento da igreja. Só que o apóstolo João fala que o espírito do anticristo já opera nos filhos da desobediência, já opera nesse mundo. O espírito do anticristo. Então o espírito do anticristo, vocês que foram crianças, vocês assistiram muito na década de 70, 80, o Pato Donald, né? Tudo que era daquela canal de TV lá. O Pato Donald tinha um desenho que ele não queria ir para a escola. Então ele ficava fingindo que estava dormindo para não ir para a escola. E a mãe chegava, Donald, levanta, Donald, para ir para a escola. Aí apareceu o capetinho e falava assim, vai para a escola não, fica aí deitado, depois você vai nadar, você vai pescar, você vai passear. E ele dormia de novo. Aí vinha o anjo e falava para ele, levanta, Donald, vai para a escola, você tem que futuro. O que eu vejo nisso aí, irmãos? A mesma coisa é o espírito do anticristo na vida dos cristãos. A pessoa está com a vida descambada, vamos usar logo a palavra correta para as pessoas entenderem.
A pessoa está com a vida descambada, ele encontra um outro descambado, e começa a conversar, e os dois, não tem problema não, eu também, ó, meu amigo, eu vou na igreja quando dá certo, quando dá para ir, quando para mim, ó, me importa é eu e Deus. Nós vimos aqui na quinta-feira, que Davi não pensava assim, Davi não agia dessa maneira não, Davi fazia de tudo para todos verem que ele tinha um compromisso com Deus. Vocês lembram, na quinta-feira nós explicamos sobre isso, lá no Salmo 40, Davi fazia questão que todos vissem e soubessem que ele tinha uma vida com Deus. Hoje as pessoas, irmãos, por serem enganadas por esse espírito do anticristo, são seduzidas por palavras, e as pessoas entram no embalo. Não, está certo mesmo, sabe? E tem igreja para todos os gostos, tem discurso, como disse o pastor Juvenal, discurso para todos os gostos e prazeres. Só que tem uma coisa, irmãos, céu é lugar de pureza, no céu não entra pecado, malícia, tristeza nem dor, só há coração quebrantado, e todos são cheios de amor. É o que diz o louvor. Então nós temos que tomar cuidado, que o anticristo vai ser o filho da perdição aqui, vai ser, mas o espírito dele já está seduzindo as pessoas. E o que não falta é mídia para isso, irmãos. É no rádio, na televisão, na internet, no celular, e tudo que você quiser, você vai encontrar mídia para seduzir você a não ter um compromisso com Deus. Você vai encontrar várias coisas para tirar você do foco de Deus. Outra coisa que Paulo fala no verso 4, verso 5, diz aqui: o qual se opõe levanta contra Deus, tudo que se chama Deus, e veja bem, levanta, vai no tempo de Deus, querendo se parecer Deus. Aí no verso 5 Paulo fala: não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ele estava convosco. Paulo alertava a igreja de Tessalônica: cuidado com o espírito enganador, cuidado com os falsos obreiros, falsos apóstolos, foi pregado aqui domingo, falsos apóstolos, falsos profetas, pessoas mentirosas, enganadoras. Irmãos, o auge da apostasia acontecerá após o arrebatamento da igreja, mas a apostasia, ela é pré-arrebatamento, porque Jesus falou uma frase, irmãos, que muitas vezes nós não observamos: na vinda do Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Na vinda do Filho do Homem, lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos do dia de Noé, a apostasia que existia na época de Ló, Sodoma e Gomorra, nos dias de Noé. Irmãos, cuidado com o que você ouve. Por isso que Marcos capítulo 3, verso 33, Jesus foi bem claro: olhai, vigiai e orai. Olhe, veja e ore. Paulo fala: ouvi de tudo, retende o que bem. Aí no verso 6 Paulo fala: e agora vós sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O que mantém ainda a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que mantém a igreja. E os cristãos selados com o Espírito Santo são guardados por Deus e são orientados por Deus através do Espírito Santo. Então, o que é apostatar, irmãos? É cortar nosso relacionamento salvífico com o Senhor Jesus Cristo. Cortar o relacionamento. Mas como eu corto o relacionamento? Deus salva e Deus mantém a salvação do ser humano. Só que o ser humano pode abandonar a salvação. Tem pessoas que falam assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Eu creio que a salvação ninguém perde, mas as pessoas trocam a salvação por alguma coisa. Porque você não foi andando e perdeu a salvação. Não, você trocou a salvação por alguma coisa. Você não perdeu a salvação. Então as pessoas só vão para o inferno, por quê?
corta o relacionamento verdadeiro com Deus. As pessoas não procuram, depois que está com o ouvido contaminado e a mente contaminada, irmãos, as pessoas não têm mais ouvido para ouvir Deus. Não tem. As pessoas não têm mais ouvido para ouvir Deus. Ela ouve tudo, mas menos a voz de Deus. Então o que é apostatar? É cortar o relacionamento salvífico com Cristo. É apartar-se da verdadeira fé em Cristo. Lembra que a primeira carta do Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, Jesus escrevendo à igreja de Éfeso, diz assim, ó: lembra-te do teu primeiro amor, aquele gozo, aquela alegria da salvação, aquele sentimento genuíno. As pessoas, com o decorrer do tempo, por vários motivos, e por várias palavras, porque se tem uma coisa que contamina a mente e o coração, são palavras, irmãos. As palavras são terríveis. A palavra, ela tanto pode salvar como pode matar. E a pessoa, muitas vezes, irmãos, ela se aparta da verdadeira fé em Cristo por ouvir palavras. Palavras, muitas vezes, que têm efeitos de coisa boa, mas não é coisa boa. É prejudicial à saúde espiritual. Então as pessoas são seduzidas por palavras, são enganadas por palavras, e elas se apartam da verdadeira fé em Cristo. Você vê que hoje tem pessoas que, discursos de púlpito de obreiros, que não tem mais pecado, não existe mais inferno, não existe, tudo isso é criação da igreja, diabo não existe. Irmãos, quem mais falou de inferno, de Satanás, foi Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada, quem mais falou foi Jesus Cristo. Então toma muito cuidado com isso. O que é apostatar? É apostatar-se, é não zelar pela salvação em Cristo. Deus nos salva, nos chama pela palavra, por um louvor, pela ação do Espírito Santo, convence a nossa mente do pecado, do juízo. Hebreus 9,14 diz que o Espírito Santo aplica o sangue de Cristo na nossa consciência, limpa a nossa mente das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Tudo isso Deus faz por nós. Agora nós temos a nossa obrigação. Lembra que Jesus falou sobre isso? Com o espírito imundo, quando sai de uma casa e vai viajar, andar por lugares áridos, por esse mundo aí, e não encontra moradia, o que ele diz? Voltarei para a minha casa. E Jesus falou que quando ele volta, acha a casa limpa e adornada e vazia, ele entra e traz mais 7 pior do que ele. E o último estado do homem é pior do que o primeiro. Nós não perdemos a salvação, mas nós fazemos com que aquilo que foi feito por Deus em nossas vidas seja extraído pelo mal. Ao invés do Espírito Santo ficar sendo o nosso guia, sendo o nosso orientador, nós vamos ter um outro orientador. Os irmãos estão entendendo o que é apostasia? A coisa é séria, irmãos, não é brincadeira. A coisa está dentro do ser humano, e só Deus para tirar isso da mente e do coração das pessoas. Nós vimos aqui na quinta-feira que Davi, ele queria cultuar a Deus com sua totalidade. Davi não era um homem que cultuava a Deus só com seu coração, não. Era com tudo. E ele dizia assim, ó: eu quero me apresentar diante de todos, do teu povo, da tua igreja, louvando, te adorando, pagando os meus votos. Aquilo que eu prometi, eu vou fazer. Então, irmãos, zelar pela nossa salvação. Deus faz tudo pela sua graça, pela sua misericórdia. Mas nós temos um compromisso, temos que zelar.
Eu sempre falo que a salvação é como uma planta natural. Você plantou a semente, nasceu o pé de árvore. Se você não cuidar, não regar, não adubar, não trabalhar com ela, no mínimo vai vir um inseto, vai acabar com tudo. No mínimo. Você tem que cuidar. Salvação é a mesma coisa. A apostasia, irmãos, envolve dois aspectos distintos, embora relacionados entre si. Dois aspectos são distintos, mas embora são relacionados entre si. Quais são esses dois aspectos? A apostasia teológica, que é a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo, dos apóstolos, dos profetas, conforme os Efésios 2:20. Primeiro, a apostasia teológica, que é a rejeição de todos os ensinamentos originais. A apostasia, a primeira questão que surge, é quando eu não aceito a doutrina bíblica como ela é. Eu só aceito a doutrina bíblica por causa de um líder, por causa de um pensador. Mas fulano de tal diz isso. Fulano de tal diz isso. Mas o que a teologia bíblica ela diz sobre isso? Primeira questão da apostasia é a questão teológica. As pessoas não querem ser firmadas na doutrina dos apóstolos, dos profetas. Não são os apóstolos atuais, mas são os apóstolos de Cristo, que o último foi o apóstolo Paulo, e os profetas do Antigo Testamento. Lá Lucas 24, Jesus fala que os profetas e a lei falaram dele. Então nós temos que estar firmados nos profetas, na lei, nos salmos e no que os apóstolos ensinaram. Ah, mas o líder da minha igreja, cansei de já ouvir isso, mas nós lá pensamos diferente. Mas espera aí, tem fundamento, tem alicerce. Se não tem, irmãos, nós temos que rejeitar, irmãos. Nós não podemos concordar com isso. A primeira questão da apostasia é exatamente a questão da rejeição de todos os ensinos originais de Cristo, dos apóstolos, dos profetas. As pessoas rejeitam. Eu ouvi há poucos dias uma pessoa dizendo que o apóstolo Paulo foi enganador. O apóstolo Paulo foi enganador, enganou a muitos. Meu Deus do céu, o apóstolo Paulo era machista, por isso que ele condena tantas coisas. Não, irmãos, não, o apóstolo Paulo não foi machista, não. Pelo contrário, quem mais apoiou mulher na igreja, trabalhando na igreja, foi o apóstolo Paulo. Ô irmãos, e hoje se prega isso abertamente. Rejeita, irmãos, rejeita. Não deixa isso entrar no teu ouvido, que você vai perder a sua salvação. Apostasia moral, a segunda questão, dos dois aspectos, que são relacionados entre si, são verdadeiros. A primeira questão é a rejeição dos ensinos originais de Cristo, dos apóstolos e dos profetas. A segunda questão é a apostasia da moral, quando deixamos de permanecermos em Cristo e voltamos a sermos escravos do pecado e da imoralidade. Apostasia da moral. Aonde está a moral religiosa? Quando se fala moral religiosa, irmãos, se fala de sentimento de alma. Não é coisa abstrata, mas é sentimento. Mulher com postura de mulher, homem com postura de homem, filho com postura de filho, filha com postura de filha, pai com postura de pai, mãe com postura de mãe. Aonde está essa moral hoje, irmãos? Existe na igreja de Jesus e ainda existe. Mas estão querendo acabar com isso. Você vê os políticos aí que querem acabar com isso, a questão da moral da família, da igreja. E nós como igreja, irmãos, nós somos o guardião da família e do lar. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a guardiã da família e do lar. Nós não podemos concordar com isso. Então, irmãos, tomarmos muito cuidado
com aquilo que nós ouvimos. São duas questões, parecem que são distintas, mas são relacionadas. É a questão da apostasia teológica, a rejeição dos ensinos da Bíblia Sagrada como é, e a apostasia da moral. Deixar de permanecermos em Cristo e naquilo que Ele orientou. E Jesus falou muito sobre isso. Então nós, como igreja, irmãos, temos que tomar muito cuidado para não sermos seduzidos, porque o pecado engana, irmãos. E o pecado leva você a ver coisas bonitas, fantasias. Mas tem uma coisa, o fim do pecado é a morte. Agora vamos aos passos que levam as pessoas a se apostatarem da fé. Primeiro passo, falta de fé. Fé no Senhor, fé na palavra de Deus, fé naquilo que você realmente professa que é cristão. Eu sou cristão, sou diferente. Às vezes eu fico pensando, irmãos, acontecem essas coisas lá no fim do mundo lá, e a gente acha que nunca vai acontecer aqui. Tomara que não aconteça no Brasil mesmo, que nunca aconteça mesmo perseguição à igreja, porque se acontecer, irmãos, sei não. Primeiro passo a apostatar é a falta de fé. Por falta de fé, deixe de levar a sério as verdadeiras exortações bíblicas. A Bíblia diz, irmãos, para você examinar a profecia e não o profeta. Nós temos por hábito examinar o profeta. É ou não é? Mas olha só, aquele pastor ali, sei não, hein? Irmãos, cuidado para você não fazer julgamento premeditado. A profecia você ouve, diga como ficou, lembra do Gamaliel, quando for o julgamento de Jesus Cristo? Se for de Deus, ninguém vai conseguir deter. Se não for de Deus, vai acabar. Você ouviu uma palavra, você não gostou, porque mexeu com você, com o seu sentimento, diga para Deus: Senhor, se for do Senhor, fala comigo. Mas não rejeita não. Não rejeita não. Porque às vezes nossa tendência, irmãos, é quando ouvimos uma palavra que não agrada o nosso interior, é rejeitar aquela palavra. É rejeitar aquela palavra. Examine a palavra. Por falta de fé, deixe de levar a sério as verdadeiras exortações bíblicas. Deus nos exorta porque Ele nos ama. Deus nos exorta porque Ele quer nos consolar, irmãos. Outra coisa, por falta de fé, não levam a sério as advertências e ensino da palavra. As pessoas, por falta de fé, não levam a sério a coisa. Leva a vida brincando. Você nunca se esqueça que a Bíblia tem um homem que brincou com a sua fé, com a sua salvação. Aliás, era um brincalhão por natureza. Sansão. Nazireu de Deus, consagrado a Deus. Mas pensa num camarada que brincava com tudo. Até que foi parar num cárcere com os olhos vazados, e teve a misericórdia de Deus, que Deus, no seu último momento de oração, pediu a Deus, e Deus restaurou a sua força, e morreu ele com todos os filisteus que estavam ali reunidos ali. Mas Sansão era um brincalhão, brincou com seu pai, com a sua mãe, fez o pai e a mãe comer mel de um leão morto, que era proibido, brincou com Dalila, brincou com todo mundo, enganava todo mundo, brincando. Nós vemos que hoje, irmãos, tem muitas pessoas que estão brincando com a salvação. Sansão, tudo indica que ele foi salvo, Deus perdoou o que ele fez, mas ele não precisava morrer da maneira que ele morreu, porque ele era um homem de Deus, consagrado a Deus, ele tinha a força sobrenatural de Deus na vida dele.
Pensa num homem com uma queixada de jumento matar mil soldados inimigos. Mas as brincadeiras levou Sansão a ter um fim trágico. A mesma coisa são as pessoas que brincam com a salvação. A tendência é ter um fim trágico. Brincadeira não envolve na salvação. Salvação é coisa séria. Outra coisa, o primeiro passo da falta de fé aí. Falta de fé não leva a sério as promessas de Deus em sua palavra. Deus promete as coisas, mas as pessoas não dão crédito ao que Deus fala. Vai empurrando com a barriga, como diz a rapaziada, vai empurrando. Não é assim não, irmãos. Creia na palavra de Deus. Segundo passo da apostasia, a aparência enganosa do pecado. Isso aqui é triste. Satanás não vai aparecer com você com um tridente, cuspindo fogo. Não. Ele vai aparecer para você com aquilo que você mais gosta e mais deseja. Com aquilo que você mais gosta e mais deseja. É o que vai aparecer para você. Então veja bem o que acontece. As pessoas tornam-se tolerantes com a prática do pecado em suas vidas. Porque o pecado engana, é sedutor. Então você vai caminhando a passos largos, você caminhando, e a Bíblia fala que o abismo é outro abismo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, daí a pouco você está num atoleiro. Não amam a retidão e passam a amar a iniquidade, a aparência enganosa do pecado. Isso aqui é bom, mas isso aqui tem um preço a pagar. Eu vou pagar esse preço? Irmãos, tudo nessa vida tem um preço. Tudo nessa vida tem um preço. E a salvação tem um preço. E o preço da salvação chama-se renúncia. Jesus foi bem claro sobre isso. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e siga-me. Esse é o preço da salvação. Renunciar aos meus prazeres, aos meus gostos, e fazer o querer do Senhor. Não é fazer o meu querer. Pode dizer assim, o que eu vivo na carne agora, não vivo para mim mesmo, mas para o Filho de Deus que me amou e me salvou. Então, as pessoas deixam de amar a retidão para amar a iniquidade, o pecado. Porque o pecado seduz e traz aquilo que as pessoas mais gostam hoje, que é o delivery, a entrega imediata, os prazeres imediatos. Os prazeres imediatos são satisfatórios momentaneamente, mas não são duradouros. A vida eterna é diferente dos prazeres imediatos. A vida eterna, você vai ter gozo eterno, é após a sua morte ou após o seu arrebatamento. Outra coisa, irmão, segundo passo da aparência enganosa do pecado, valorizo e priorizo mais as coisas do mundo que as coisas de Deus. As coisas do mundo têm mais prazer para as pessoas do que as coisas de Deus. Irmãos, isso é notório hoje, irmãos. Isso é notório hoje. As pessoas têm mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Isso tem sido uma tristeza para muita gente, irmãos. Quando se fala de orar, quando se fala de estudos bíblicos, quando se fala da igreja em adoração e louvor a Deus, para muita gente é um peso, é um fardo. Mas faça um programa. Olha, sábado vamos fazer um retiro, vai ter piscina, vai ter quadra de futebol, vai ter tudo lá, vai churrasco. Vamos sair daqui 7 horas da manhã, 6h30 está todo mundo aqui. Então, irmãos, domingo vamos fazer, sábado vamos fazer uma consagração, 9 horas. Pedro, João, Tiago e Maria. E olha lá, hein? Por que isso, irmãos? É exatamente isso. As pessoas priorizam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E você valoriza aquilo que você prioriza. Não existe outra questão, não. Nós priorizamos o que mais valorizamos.
e valorizamos aquilo que nós priorizamos. Terceiro passo da apostasia: quando as realidades do mundo são atrativos, quando o agir do mundo dá maior prazer do que o reino celestial, quando eu troco um culto a Deus por qualquer coisa que envolva o mundo, eu estou priorizando as coisas do mundo, eu estou valorizando mais as coisas do mundo, eu estou entrando na área da apostasia, dos valores. E se tem uma coisa, irmãos, que machuca e mata o Espírito Santo da vida do crente, é você inverter os valores. Porque o valor principal da alma do ser humano é o louvor e a adoração a Deus. Que o Espírito Santo te leva para isso, te induz a isso. Quando nós, irmãos, não priorizamos o louvor e a adoração a Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. Paulo escreveu em Tessalonicenses, nós vamos ver isso aqui. 1 Tessalonicenses: não entristeçais o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo. Aos Efésios fala assim, ó: não apagueis o Espírito Santo, o qual fosse selado para o dia da redenção. Mas as pessoas, irmãos, quando tem maior prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus, elas estão priorizando mais as coisas do mundo, entristece o Espírito Santo e apaga a chama do Espírito Santo. Outra coisa, irmãos, o terceiro passo da questão da apostasia religiosa: com os atrativos seculares impedem aproximar-se de Deus. Atrativo secular. O que são atrativos secular? Irmãos, eu já vi e ouvi cada uma, que eu não quero dizer aqui para não escandalizar os irmãos. Atrativo secular. Até um show lá, eu vou no show lá, não vou para a igreja não, eu vou. Irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quando o culto e igreja tornam-se subjetivos, quando as pessoas, irmãos, em particular, amam mais aquilo que faz as pessoas darem gargalhadas do que fazer as pessoas chorarem. Deus não quer ver ninguém chorando, mas um coração quebrantado e contrito nos leva ao choro de alegria, irmãos. Você não chora somente por dor. Chorar por alegria é prazer, irmãos. Chorar por alegria na alma é gozo do Espírito Santo. O cristão chora de alegria com gozo, com sentimento profundo. Ah, pastor, esse negócio de chorar não é comigo não. Irmãos, você não sabe que você está perdendo o que é chorar no Espírito. Só sabe que é chorar no Espírito como é gostoso quem já passou por isso. Outra coisa, irmão, o quarto passo. Quando o coração humano é o sentimento mais profundo do ser humano. Porque coração e mente estão relacionados. A Bíblia muitas vezes fala coração, estou falando da mente, outras vezes falando da mente, estou falando coração, estão relacionados. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? O seu coração te engana e ele é perverso. Mas você conhece o seu coração? Muitas pessoas falam assim, mas o meu coração, eu estou em paz, estou tranquilo. Só que tem uma coisa, muitas vezes o nosso coração está nos enganando. Não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós desejamos. O que a gente querer e desejar é uma coisa. Às vezes, lembra que Paulo escrevendo no capítulo 7 de Romanos, ele fala assim, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Porque o pecado me engana. Irmãos, toma muito cuidado com isso. Às vezes nós queremos alguma coisa, mas não é aquilo que exatamente agrada a Deus, aquilo que vai trazer tristeza para nós. A dureza do coração humano faz as pessoas negarem a Deus. Nosso coração pode levar a rejeitar o caminho de Deus. Nosso coração pode levar a seguirmos
tradições humanas. Seguir tradições humanas, o coração pode levar você a fazer isso. Nosso coração pode impedir o agir do Espírito Santo. Você pode fechar seu coração para o Espírito Santo agir. Coração duro que se torna uma pedra. Somente a palavra de Deus tem poder para quebrar através do Espírito Santo. Então, toma cuidado com o coração. Meu coração está tranquilo, pastor. Eu estou em paz. Mas, irmãos, Jesus falou que pelo fruto se conhece a árvore. É o fruto. Salvação. Nós vamos ver aqui, irmãos. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Salvo, dá fruto de salvo. E o que nós estamos vendo hoje nessa apostasia religiosa? Ao invés dos salvos darem fruto de salvos, os ímpios estão levando o salvo para o mundo. Irmãos, só a misericórdia do Senhor nosso Deus, para nos livrar dessa apostasia religiosa. Outra coisa, irmãos, o quinto passo da apostasia religiosa, quando o Espírito Santo se entristece no crente. Efésios 4:30 diz assim: não entristeça o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. O amor cristão desaparece. Quando entristecemos o Espírito Santo, o amor cristão desaparece. Porque o amor é fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas capítulo 5. Quando você vê os cristãos não amando mais a igreja, não amando mais os cultos, o louvor a Deus, irmãos, o Espírito Santo já não está mais agindo como deveria agir na vida da pessoa, já está entristecido, e a pessoa está caminhando a passos largos. Só Deus para mudar essa situação. O amor cristão desaparece. Quando o fogo do Espírito é extinguido, irmãos, o cristão está muitas vezes na igreja, mas o coração dele está lá fora. O cristão está tentando cultuar a Deus, mas o seu pensamento não está no culto. O seu pensamento está em outra coisa. E a pior coisa que tem, irmãos, é culto de corpo presente. Tem igreja que faz a missa de corpo presente, né? Coloca um caixão lá, o corpo presente. Mas existe o culto de corpo presente, mas alma e espírito não se encontram no culto. Está só a carcaça e a boca falando o que os outros estão falando. Está cantando porque os outros estão cantando. O que mais tem na apostasia religiosa é isso. Culto de corpo presente sem alma e espírito. Irmãos, é uma realidade. Porque quando nosso corpo, alma e espírito estão cultuando a Deus, existe sentimento. Existe sentimento profundo. Lembra de quando Maria foi visitar Isabel, as duas primas estavam grávidas, a mãe de João Batista e a mãe de Jesus, que uma saudou a outra, as crianças saltaram no ventre das duas, e Maria e Isabel começou a cantar o Senhor, e aquele canto maravilhoso: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Quem está de corpo presente
não existe sentimento. Mas quando lá dentro tem o Espírito Santo atuando, já age na boca, sai do Espírito, sai da alma, o louvor e a adoração a Deus. Então, cuidado para não extinguirmos, não entristecermos o Espírito Santo de Deus, porque ele se entristece e nós vamos caminhar passo largo para a perdição eterna. Concluindo, irmãos, o apóstolo Paulo, preocupado com a igreja de Éfeso, ele diz assim, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados, fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que esse é todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A oração de Paulo para a igreja de Éfeso era exatamente para que Deus enchesse aquela igreja da plenitude do Espírito Santo, para que eles viessem compreender as grandezas de Deus em Cristo, comprimento, altura, largura, profundidade. Hoje as pessoas não querem conhecer a grandeza de Jesus Cristo. As pessoas querem conhecer a grandeza, muitas vezes, do próximo, e as grandezas, muitas vezes, que Deus tem para a vida dela. Cultue ao Senhor, glorifique o Senhor, exalte o Senhor, porque Deus tem grandes coisas para nossas vidas, irmãos. A apostasia leva cada um de nós a nos afastarmos do Senhor, mas a vida com Deus nos leva a aproximarmos de Deus. A vida com Deus nos leva a aproximar de Deus. A apostasia é o contrário, separa você de Deus. Irmãos, se nós estivermos com Deus, vamos estar guardados, protegidos, abençoados. Tudo isso Deus é garantia de Deus para nós. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até Jesus voltar, Jesus vai estar conosco. Essa é a promessa de Deus para nós. Aqueles que estão com Deus. Se nós estivermos afastados de Deus, podemos estar bem momentaneamente. Lembra-se daquela parábola que Jesus contou sobre isso? Sobre a questão da perca repentina. Jesus contou que um homem plantou uma propriedade, uma roça, e a lavoura deu tanta coisa que ele falava consigo mesmo: o que eu vou fazer com isso, tudo isso aqui? Só tem um jeito: vou derrubar os celeiros, construir outros maiores e dizer para minha alma: alma, come, bebe e regala-te, porque tem bens adquiridos para toda a vida. E Jesus falou assim: louco, nesta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para ti? Muitas pessoas na apostasia preparam para o momento, mas não estão preparando para o futuro. A salvação, irmãos, é momentânea e é futura. Cuidamos da salvação hoje para não perdermos a bênção futura. Se nós negligenciarmos a salvação hoje, com certeza perderemos a salvação futura que está em Cristo Jesus na sua vinda. Não sei se ele virá hoje ou amanhã, ou não sei se eu vou partir para encontrar ele. Arrebatamento da igreja pode acontecer hoje, mas existe o arrebatamento coletivo, que será o arrebatamento da igreja coletiva, o arrebatamento individual, Deus levando a cada um de nós particularmente, e o arrebatamento que na volta do Senhor, que Jesus vai levar todos de uma vez só. Podemos ser arrebatados individualmente ou coletivamente, mas temos que estar preparados nas duas questões, tanto para encontrarmos com o Senhor, ou como para sermos recebidos com o Senhor. Amém, irmãos? Lembra daquele louvor? Me ajuda aí, quem sabe. Está chegando a hora de partir.